Agora, 9h11, horário de Brasília, a gente conversa ao vivo com o deputado estadual do Paraná, Fernando Francischini. Hoje conversa com a gente pela internet, com o sinal da internet, mas já esteve aqui no estúdio do 4x4 no dia 1º de maio, veio aqui nos visitar gentilmente. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua participação, agradecemos muito, boa noite ao senhor. Para que as pessoas entendam bem, né, o que levou a esse processo que acabou culminando com a cassação do seu mandato? O que o senhor disse naquele vídeo que acabou provocando o processo? Bom, boa noite, Lacombe, boa noite, Ana, Constantino e todos que nos assistem. Acho que é a primeira vez que eu tenho a oportunidade num programa tão conceituado e livre, que não tem as suas amarras em verbas de publicidade e direcionamento, que eu posso contar a verdade. Veja, eu era presidente do PSL no Paraná, o partido que tinha um candidato a presidente da República disputando pau a pau uma eleição. Eu era o indicado perante o Tribunal Regional Eleitoral como coordenador dos vários fiscais do partido que estavam nas urnas eletrônicas e sessões pelo estado inteiro. Eu era deputado federal exercendo o mandato, mas era candidato a estadual. No final, depois de um dia inteiro de votações, recebendo como o próprio presidente Bolsonaro e vários de vocês têm alertado, recebi vídeos, depoimentos, pessoas me ligando e falando não está funcionando a urna, digito e não aparece o candidato, escurece a tela. Eram milhares de vídeos e eu tive 10 casos que eu consegui separar. O nosso advogado do partido foi até uma sessão eleitoral, junto com o juiz eleitoral, com o Ministério Público, e retiraram 2 urnas que estavam com defeito, com problema. Foram para a perícia depois dessas urnas, o próprio Tribunal Regional Eleitoral. Ou seja, no final, foi mais um desabafo. Olha, faltam 15, 18 minutos para terminar. Eu estou aqui como deputado federal, exercendo a minha imunidade parlamentar. O vídeo é esse. E venho dizer para vocês que não aceito isso, como é que pode dar tanto problema? E usei palavras fortes. Para mim parece que houve fraude, não é possível tanta gente reclamando. Um vídeo. Não são pilhas de inquéritos e processos como Renan Calheiros de corrupção e ele continua posando junto com muitos deles para foto. Não é igual o Lula, que assaltou uma Petrobras, limpou o bolso do brasileiro quando foi presidente e ainda botou a Dilma para continuar o trabalho dela. Estão os dois elegíveis, ele descondenado. Quando falam, Lacombe, do meu mandato parlamentar, não é meu que foi restituído. Foi de quase 500 mil de eleitores para mim, é deles o mandato. Eles me escolheram isso que a Justiça Eleitoral talvez não entendeu. E a Justiça Eleitoral em Brasília. Porque aqui no meu estado, eles reconheceram exatamente o que a lei diz. Não existe legislação de fake news. A mudança da jurisprudência 3 anos depois da eleição não pode ser causa de cassação de mandato. A própria Constituição diz só vale uma mudança na lei eleitoral 1 ano antes, a anterioridade. O Supremo já tem uma posição unânime, quer dizer, era unânime, né? Que dizia que a viragem jurisprudencial, ou seja, quando muda-se, dá um cavalo de pau na jurisprudência, por exemplo, incluir a rede social como veículo de comunicação. Essa mudança é muito grave. Eu estou estendendo para todo cidadão brasileiro que opinar pela rede social o que antes era para os políticos que usavam o programa de TV, o programa de rádio. Isso é uma viragem, um cavalo de pau na jurisprudência. Como é que você vai aplicar isso 3 anos para trás? Então, a Justiça Eleitoral do Paraná, a Justiça, agiu corretamente. Então, agora me preocupa o buraco no casco do navio que está sendo aberto nesse momento. Não é só para o deputado Francischini, eles estão atingindo 427 mil eleitores que me escolheram, mas estão atingindo jornalistas, comunicadores, pessoas que dão sua opinião pela rede social, cidadão comum que não gosta da atitude do prefeito dele e denunciava pela rede social quando não via resultado nas autoridades. A imunidade parlamentar, já que eu não pedi voto, não disse que era candidato, e ainda disse, estou aqui como deputado federal, nem falei que estava concorrendo a estadual. Então, esse processo me parece um processo político, não jurídico. E eu não quero, depois da votação, eu confio. Eu acho que muita gente olha para mim e fala, mas não é possível que o Francischini, com experiência, delegado da Polícia Federal com tantos anos, 12 de parlamento, eu tenho que confiar nas instituições. É a democracia. O Supremo não são os ministros, o Supremo é uma instituição que vai permanecer depois deles.
Então, se eu não confiar que na terça-feira eu vou ter um julgamento técnico, jurídico, com base em tudo isso, num tribunal constitucional, a democracia está sob ataque. Se eu, agora, com vocês nesse debate, entender que aquilo na terça-feira vai ser um julgamento político, para daqui a alguns dias atingir o presidente Bolsonaro, me usando a minha jurisprudência para isso, seria uma tristeza e uma ação totalmente fora dos padrões que a gente entende de Brasil. É uma decisão que vai para o plenário virtual e que podem ter desdobramentos, inclusive entre os ministros, é o que eu estou vendo. O ministro Alexandre de Moraes esteve aqui no Paraná na semana passada e ele adiantou, essa decisão vai cair rápido. Como é que um ministro individualmente, no meio de 11 ministros, já dizia essa numa palestra aberta para todos? Acho que foi reproduzido, vai cair rápido. Então isso me preocupa, Lacombe, a democracia, a estabilidade das instituições, o sentimento do cidadão comum, e eu me incluo também como cidadão comum, de que ele está sendo julgado de uma maneira correta, jurídica, com base na Constituição Federal e nos ministros escolhidos para serem pessoas imparciais e que não têm ideologia política nem cores partidárias. Lacombe. Constantino, sua pergunta. Boa noite, deputado. Realmente, a sensação que fica é de que temos tido muitas decisões políticas e não jurídicas. Então, realmente, o senhor diz que seria algo muito preocupante se essa decisão fosse dessa forma, mas tudo está levando a crer que, na fala do próprio ministro de Moraes, chamou o companheiro dele de obstáculo, né? Deu a entender que tem um obstáculo que vai cair rápido. Então, é uma coisa bem assustadora. Nós tivemos o caso também do vereador Éder Borges, do PP de Curitiba, que foi caçado por um meme, basicamente. Basicamente isso, um meme, né, que tem uma turma sem senso de humor que não está sabendo lidar com isso, e ele foi caçado por isso. Enquanto que nós temos um vereador do PT que invadiu uma igreja, e não foi caçado. Então a pergunta pode ser só levantar uma bola para chover no molhado, mas é porque é que salta aos olhos o duplo padrão. Né? Estamos diante de uma perseguição com uma coloração ideológica, político-partidária, ou seja, existe um salvo-conduto para um lado, que pode falar, por exemplo, como falou a deputada Érica Cocai, que as urnas foram fraudadas em 2018 e nada acontece. E do outro lado, qualquer coisa poderá e será usada contra você, ainda que ao arrepio da lei? Constantino, eu não quero entender, e eu só vou conseguir debater com vocês isso depois desse julgamento na terça-feira pelo plenário do Supremo, que o meu caso é um simples caso de jurisprudência. Eu sou uma jurisprudência para ameaçar o presidente da República, para ameaçar as pessoas que usam as redes sociais para fazer denúncias, para cobrar as autoridades, para se calarem durante a próxima eleição. Eu não quero acreditar nisso. O que pode acontecer na terça-feira no plenário virtual? O plenário virtual tem uma legislação de poucos meses, talvez, com o período da pandemia. E lá ele tem as vistas, que algum outro ministro dos 11 pode pedir vistas e suspende o julgamento até a volta das vistas. E tem o destaque. Chama atenção nesse ponto. O destaque, algum dos ministros pode falar, eu quero destacar esse julgamento. Isso aconteceu com o próprio ministro Cássio Nunes Marques há poucos dias, num dos julgamentos de questão previdenciária. Os votos caíram todos e foi para o plenário físico, onde os ministros, botando a cara na televisão, vão ter que votar e contar porque estão votando. Aconteceu já outras vezes, várias vezes. Eu quero entender, se houver um pedido de destaque, se vier um pedido de vista, se vai haver uma liminar da liminar. O que é uma liminar de uma liminar? Um ministro do Supremo dá uma liminar individualmente, derrubando a liminar do ministro Cássio Nunes sozinho, se esse julgamento não for até o fim. Por quê? Porque na história do Supremo até hoje, só uma vez aconteceu isso, quando o ex-presidente Lula foi autorizado a dar uma entrevista e o presidente do Supremo deu uma liminar de uma liminar, suspendendo essa entrevista. Acho que todos vocês se lembram disso, foi no período eleitoral. Caso gravíssimo, que não tinha tempo de fazer nada. Então, seria o segundo caso. Então, vão ter nuances desse julgamento da terça-feira que vão dar um indicativo claro para a população brasileira se esse é um julgamento técnico-jurídico ou se é um teatro político para atingir o presidente da República. Porque se isso acontecer comigo,
pode escrever, nos próximos meses, aquela live do presidente da República falando de urna eletrônica e colocando a sua opinião. A opinião. Se não pode mais dar opinião numa democracia, o que é uma democracia? Ele é o próximo. Ou ele vai ficar inelegível, ou durante a eleição ele vai ficar com abuso de poder econômico que pode ser cassado da mesma forma depois da eleição. Então, esse julgamento, para mim, no plenário virtual, é um divisor de águas do que eu falo, furo no casco de um grande navio que chama-se Brasil, democracia brasileira. Se nós vamos continuar podendo contar com um Supremo Tribunal isento, eu confio nisso, tenho que confiar nisso, um Supremo Tribunal Federal imparcial e que vai julgar esse caso tecnicamente, como o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná julgou. Muitos juízes eleitorais julgaram assim, eu não concordo com o que o Francisquini está falando. Eu confio na urna, a urna é segura, etc. Outros falaram, é um absurdo o que ele está falando. Mas no final do julgamento todos chegaram ao mesmo consenso. Vivemos uma democracia e juridicamente não tem como caçá-lo porque foi uma opinião dele. Não tem uma legislação de fake news. O que é fake news, Constantino? A opinião de um ministro do Supremo é para o lado A, para o outro é para o lado B. Quem dos dois cometeu fake news? O que descondenou o Lula ou o que diz que o PT tem milhões guardados para usar em campanha até 2038? Então, opinião não pode causar fake news. Opinião é opinião. Eles têm que começar a aceitar a democracia. Uma decisão dessa pode parecer um AI-5 da esquerda. Vamos calar todo mundo, vamos caçar quem está falando demais, vamos ameaçar os jornalistas e os comunicadores, e se eles não obedecerem, vamos derrubar o YouTube, derrubar a página, vamos bloquear eles, confisca o dinheiro para poder não ter como se manter, não deixa monetizar a página. Alguém tem que falar essas coisas. Poucos têm falado. E eu estou colocando em risco, há 2 dias do meu julgamento, vindo aqui falando tudo isso para vocês. Mas eu acho que não é o meu mandato. Eu estou fazendo isso pelos 427 mil eleitores. Se na terça falaram, você falou demais no 4x4, nos outros programas que você participou, eu acho que se isso servir como uma bandeira da liberdade para que não aconteça, e esse caso vire um caso de repercussão tão negativa para quem conduziu ele nos bastidores, que eles não consigam aplicar para o presidente da República e para outras pessoas, ele vai ser um caso simbólico, eu estou disposto a fazer isso. Antes da pergunta da Ana, Consta pediu a palavra, Ana Consta. Não? Não, pode passar para a Ana. Então tá. Ana, a sua pergunta. Boa noite, deputado. Bom, eu fico ansiosa, mas ao mesmo tempo esperançosa, diria assim, com o caso do senhor, porque eu tenho certeza que o Brasil vai acompanhar. O brasileiro agora, ele resolveu tomar as rédeas aí dos caminhos, dos nossos caminhos políticos, resolveu se apaixonar por política e eu tenho certeza que vai acompanhar. Agora, deputado, não foi apenas o que o senhor disse, né? Foi caçado aí pelas palavras, pela sua opinião. Eu vou repetir aqui, e eu disse nas minhas plataformas digitais, nos outros programas que eu participo aqui, que eu vou repetir isso aqui até outubro desse ano, porque é parte de um relatório da própria Polícia Federal, a convite do TSE em 2016, para averiguar aí as nossas urnas, o nosso sistema eleitoral e aconselhar alguma melhoria, se possível. Em 2016, a Polícia Federal escreveu o seguinte: não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim de urna. E aí, deputado, a Polícia Federal está cometendo fake news? Ana, isso está acontecendo direto, né? Esse inquérito é um inquérito que não estava sob sigilo, que o próprio delegado deu cópia ao deputado, um deputado aqui do Paraná, que o presidente usou na live. Depois desse inquérito que causou esse constrangimento, porque lá tem muitas informações, foi decretado o pedido sigilo dele, e quase colocaram uma ação criminal no próprio presidente da República e no deputado por causa dessa live. As pessoas não estão sabendo ouvir as diferenças e respeitar opiniões divergentes. O presidente tem colocado diariamente a sua opinião pelas liberdades individuais.
Nós estamos num momento muito importante, e o brasileiro tem que notar esse momento importante, porque o americano não notou na continuidade do presidente Trump no poder. E estão sofrendo agora, que não só na economia, mas no posicionamento político forte dos Estados Unidos, pelo um líder fraco, um líder que não tem aquela respeitabilidade que precisava por país da continuidade. E quando você fala que o brasileiro está recuperando essa autoestima de participar da política, não gosto daquele, eu gosto daquele, poder opinar, o que está causando tanto terror que eu tenho que colocar as redes sociais como veículos de comunicação, eu tenho que bloquear aquelas que não contribuem com determinado tipo de pauta de determinada instituição. Eu vejo uma tentativa gravíssima dessa lei da mordaça, que é a lei da fake news que está no Congresso, para poder apaziguar um pouco e facilitar a aprovação. Eles aceitaram uma última emenda falando que o deputado pelas redes sociais também não cometia fake news, a imunidade dele do parlamento se estendia. Mas quando é que se disse? Eu nunca entendi se o local é que dá imunidade parlamentar ou é a função que você está investido. É claro que é a função. O deputado que tem imunidade parlamentar para denunciar, eu fui das 2 CPIs da Petrobras, eu fui titular da comissão do impeachment da Dilma. Não é possível que as minhas opiniões não possam ser divergentes dos outros e eu tenho que ser caçado porque eu trago elas a público. Outros se constrangem, se fecham e lavam as mãos. Mas o cidadão comum quer usar a rede social para opinar nessa eleição. E eu estou vendo uma lei de mordaça sendo feita. Deputado, só para emendar rapidamente nesse ponto, o senhor que é um homem da lei, também participou ali de várias comissões no parlamento, né? Nós temos uma ferramenta constitucional para travar essas inconstitucionalidades por parte de ministros do Supremo Tribunal Federal, que é exatamente o Senado. Mas, diante do que nós temos visto, né, da leniência aí do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, da resistência, eu até diria, de trazer para o plenário, muita gente fala, mas vai trazer processo de impeachment de ministro para o plenário, não vai dar em nada, e o brasileiro fala, não tem problema não dar em nada, mas nós queremos ver esse processo no plenário, nós queremos ver quem vai votar para proteger as inconstitucionalidades de um ministro. No caso, aí o Alexandre de Moraes tem vários processos de impeachment sendo engavetados por Rodrigo Pacheco. Nesse caso, deputado, se essa ferramenta constitucional aí dentro do nosso sistema de freios e contrapesos não está sendo usada, o que podemos fazer? E aí uma outra pergunta para o futuro. O senhor não pensa em se candidatar ao Senado? Ana, você veja, eu fui um dos autores de pedidos de impeachment. Na reta final estava lá Janaína Pascoal, o meu pedido e de alguns outros partidos lá. Foi o da Janaína que acabou indo a voto lá na comissão especial. Fui membro titular. Todos diziam que ela não ia receber o impeachment, que o PT vinha fazendo uma grande gordura de proteção e a população foi para a rua. Nunca vi tanto movimento nas ruas, aquele movimento verde e amarelo lindo pelas ruas. Mudaram o nosso país, possibilitaram uma nova eleição, possibilitaram uma mudança. Agora, veja, o Senado, está faltando o senador. Não adianta, se eu viesse aqui e me calasse agora, não vou falar mal, não vou... mas nós temos meia dúzia lá, que tem coragem de levar para frente, que tem ficha limpa para levar para frente. Vou levar mais uma bordoada essa semana, mas tem que falar. Muitos não falam porque tem medo da repercussão dos seus inquéritos que estão lá no Supremo também. Isso tem que ser dito. Não faz porque tem lá pendurado um que está com um, outro que está com outro. Isso vai causar uma repercussão lá dentro e o corporativismo vai acabar nele. Então, acho que eu não sou candidato ao Senado, eu não tenho essa expectativa, eu estou sentindo que eu vou ser mais importante no trabalho dos bastidores a partir dessa semana, num trabalho forte de ajudar o nosso presidente, ajudar o meu partido também, na mudança que nós temos que fazer, não só no Poder Judiciário, mas nas liberdades individuais que estão sob ataque. Poucos têm voz nacional, até pelas redes sociais. Eu estou beirando em 3, 4 milhões de seguidores que me acompanham nessa jornada de 12 anos de parlamento e assistem.
que eu usei essas redes sociais esses anos todos para impeachment. Quantas denúncias da CPI da Petrobras, já que eu era um dos poucos delegados naquela época ainda no Congresso. Agora eles vão usar as mesmas ferramentas que eu tive para caçar um mandato respaldado por milhares de paranaenses e vão usar esse julgamento para atentar contra outras pessoas. Isso é muito triste, eu acho, Ana, que provavelmente nem candidato eu serei esse ano pela condução das coisas. Não porque eu não vou ter a vitória no Supremo, eu terei, porque eu estou sentindo que a minha posição política talvez tenha que ser muito mais firme do que alguém que seja candidato e possa estar sob ataque dessa legislação que está sendo construída. Porque nós que não seremos candidatos, vai ser muito difícil eles fecharem o 4x4, bloquearem a minha rede social por opinião. Mas se eu for candidato, eu vou estar sob a artilharia. Então não decidi ainda o que fazer nas eleições, Ana. Ô, deputado, só uma breve pergunta final aqui, se puder, porque o senhor mencionou os senadores com o rabo preso, digamos assim, né? Os que têm processos no Supremo, que é aquele círculo vicioso do foro privilegiado e tudo mais. Por outro lado, o presidente do Senado, que foi a pergunta da Ana, ele tem muito poder, porque ele sozinho está segurando o desejo de milhões de brasileiros e engavetando isso. E no caso dele parece ser diferente, parece ser um escancarado conflito de interesses. Ele tem um escritório de advocacia que tem muitos negócios muito volumosos no Supremo. Ele tem interesses, né, nesse julgamento todo. E a imprensa trata com a maior naturalidade a posição do presidente do Senado como se fosse uma espécie quase de defensor das instituições da democracia brasileira. A imprensa não fica escandalizada com esse conflito de interesses que qualquer pessoa leiga pode identificar. Eu queria uma opinião sua para fechar em relação à postura da imprensa nessa história toda. Veja, a imprensa é uma página triste da nossa história nesse período. Vocês já falavam e eu acompanhava a opinião de vocês agora há pouco. Uns focados na verba de publicidade, outros focados e arraigados desde a sua faculdade numa formação de esquerda total que fecha os olhos por uma opinião isenta. Pode ser um presidente Bolsonaro, pode ser o presidente Lula, mas você espera de um jornalista de formação ou um comunicador, alguém que dá opinião, alguém que tenha isenção para criticar o que está errado e apoiar o que está certo. Não está acontecendo isso. Parece torcida organizada. Os grandes veículos de comunicação nas suas redações são torcidas organizadas. Quanto pior, melhor. O presidente escorrega em um discurso, aí sai manchete. Enquanto isso, o Lula fala essas obscenidades e não sai em lugar nenhum. Só nós, só nas redes sociais. Então, e o fake news, de onde? Eu andava analisando há poucos dias, Rodrigo. Onde começou esse movimento de fake news? Talvez é um complemento para vocês. E eu venho estudando isso. Começou com a superdimensão das redes sociais. Quando a opinião daqueles antigos jornalistas que falavam em grandes veículos de comunicação começaram a ficar menor que um de nós dando opinião pelo Facebook e tendo milhões de acessos. E com isso, diminuindo o acesso e diminuindo a venda de jornal, começou o jabazinho a diminuir. O jabazinho daquele político que pagava, do prefeito que dava verba de publicidade, do presidente via Banco do Brasil, Caixa, etc., começou a diminuir, porque começou a ver que é melhor investir na rede social do que pagar as grandes verbas de publicidade. Aí criaram fake news. Essa é uma das minhas teorias. O que é o fake news? O que não sai nesses grandes veículos é fake news. E quem vai certificar? A agência do meu veículo. Então vai ter a agência fulana, a agência ciclana. Então, quando a gente publica no nosso veículo, nesse grande jornal de São Paulo, do Rio de Janeiro, é notícia quente, gente. O jornalista que verificou aqui é certificado. Quando é o Constantino, a Ana, que publicam uma opinião, não, isso é fake news. É o pessoal de direita, rede social, não tem verba de publicidade carimbada. Então, eu acho que junta tudo. Essa vontade de censurar e carimbar de fake news, com essa vontade dos grandes veículos de calar e poder voltar a receber as verbas de publicidade graúda, porque com fake news... Reserva de mercado, né, deputado? É uma reserva de mercado. É o monopólio da informação, né? Dos donos da verdade, né? A internet veio quebrar isso, com certeza. Deputado Francischini, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no 4x4. Estamos aqui na torcida, a gente sabe da dificuldade, mas boa sorte ao senhor, o que significa dizer boa sorte a todos nós, deputado. Muito obrigado. Lacombe, muito obrigado. Obrigado, Constantino, Ana Paula.
eu acho que o meu julgamento será um julgamento histórico na história do Supremo Tribunal Federal. Os ministros, e eu não posso terminar dizendo que eu não confio na instituição Suprema, eu confio, porque como brasileiro, como democrata, eu tenho que confiar. Se os ministros votarem ao contrário da minha confiança, faz parte, porque todos são humanos, mas eu espero que o Supremo me julgue tecnicamente, não me julgue politicamente, pela história, pela biografia de todos e pelo futuro das liberdades do nosso país. Muito obrigado, boa noite a todos. Nós que agradecemos, deputado, muitíssimo obrigado.